Rayane Ferreira apresenta Chá com Propósito. Propósito de levar a palavra do Senhor. Lá na palavra do Senhor, no livro de Jonas, capítulo 2, verso 7, vai nos dizer: Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. O versículo 10 vai falar: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Jonas, ele é conhecido pela desobediência dele. Para quem não conhece a história, Jonas, ele foi um profeta do Senhor que teve uma missão em que Deus mandou ele pregar em Nínive, porém ele foi para outro lado, para Tarsis. E ali no meio da viagem, na embarcação, houve uma grande tempestade e Jonas, ele foi descoberto ali, pelos tripulantes, porque os tripulantes entenderam que Jonas estava em desobediência, e ali Jonas foi atirado ao mar e foi engolido pelo grande peixe. E ali ele passou 3 dias dentro da barriga desse peixe. Então Jonas orou ao Senhor, como foi descrito aqui no versículo 7, ele orou ao Senhor. E só então o Senhor se compadeceu dele, falou ao peixe, e então o peixe vomitou Jonas de volta, certo? Então, muitas das vezes conosco não é diferente. Às vezes nós estamos em desobediência para com Deus, e aí vai acontecendo as tribulações da vida, vai acontecendo, e muitas das vezes Deus está falando para a gente estar fazendo algo para Ele. Muitas das vezes Deus está ali, digamos assim, falando, dizendo para você ir por um caminho, e você está tentando ir por outro caminho. Às vezes até você já entendeu que a porta já se fechou, aquela porta já se fechou, e no entanto você está insistindo naquela porta. Você está ali, querendo invadir naquela porta de qualquer forma, sendo que Deus já fechou aquela porta para você. E Deus está te apresentando um outro caminho, só que você não está, talvez, compreendendo o que Deus esteja tentando te falar. Você talvez não esteja compreendendo aquilo que Deus está te direcionando a fazer. E quantas das vezes conosco não é diferente? Às vezes nós pensamos que estamos em obediência para com Deus, mas não estamos. Estamos tentando arrombar uma porta que Deus já fechou para nós. Não é porque nós queremos estar em desobediência, só que muitas das vezes a gente não escuta a voz de Deus. Muitas das vezes nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus está ali direcionando, falando, e muitas das vezes não escutamos. Então é necessário estar sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes nós temos que buscar em oração, em jejum, e perguntar para Deus: Senhor, é da tua vontade que eu esteja neste caminho? Ou é da tua vontade que eu esteja neste outro caminho? Deus, ele vai responder. Deus, ele não nos deixa sem direção. E muitas das vezes Deus, ele só vai atender quando nós nos voltamos para Ele, assim como fez Jonas. Jonas só foi vomitado ali depois que ele se rendeu ao Senhor. Depois que ele reconheceu: eu realmente estou em desobediência, então eu vou clamar ao Senhor, porque eu não tenho outro caminho, eu não tenho o que fazer.
Eu não tenho outro caminho a trilhar a não ser esse. Eu já entendi, o Senhor fechou essa porta para mim. O Senhor fechou esse caminho para mim não ir por esse caminho. Então, eu tenho que obedecer. Não tem outro remédio a não ser eu obedecer. Não tem outro remédio a não ser eu ir por este caminho que o Senhor está me mostrando. Sabe aquela frase famosa que talvez você já deve ter escutado? Um escolhido não tem escolha. É exatamente isso. É sobre isso. Um escolhido não tem escolha. Um escolhido, ele já tem o seu caminho trilhado pelo Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias que você já foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Isso foi o que o Senhor disse para Jeremias, mas isto cabe para cada um de nós. Para cada um de nós que somos escolhidos. E relatando sobre mim, eu também fui assim, como Jonas. Quantas vezes o Senhor falou: ei, eu quero que você faça isso dentro da minha obra. Eu quero que você grave vídeos dentro da minha obra. Eu quero que você alcance as almas dentro da minha obra. E eu estava lá, tentando fazer outra coisa. Não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero, trabalhar. Eu quero ter um emprego. Eu quero ter o sucesso. Eu quero empreender. E muito das vezes o Senhor falou comigo ali e eu querendo desobedecer. E eu não indo por esse caminho. Eu querendo ir, batendo numa porta que já não era mais para mim. Eu estava em desobediência e eu não queria reconhecer isso. O Senhor fechou literalmente todas as portas de trabalho para mim, de CLT, sabe? E talvez Deus ele tenha um caminho novo para ti. Deus tem uma porta nova para ti. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Deus talvez tenha fechado as portas para ti, mas Ele tem a chave, só Ele tem a chave que pode abrir a porta para você e ninguém pode fechar. Basta fazer como Jonas. Quem sabe o Senhor, Ele não vai permitir que o peixe te vomite novamente.